que tem em diversos livros, em diversos textos, diversos relatos, diversos acontecimentos, uma palavra com 3 letras, e ela é fundamental na vida do ser humano. Que palavra que é essa, irmão Júlio? A palavra é sai. A palavra sai. Alguns podem estar se perguntando, mas como assim? A palavra sai? Você vai saber a importância da palavra sai. Nós vamos ver a primeira aparição da palavra sai, vindo da parte de Deus ao homem, em Gênesis capítulo 12, versículo 1. O nosso irmão Júlio vai ler para todos nós, em nome de Jesus. Ora, ó Senhor, e disse a Abraão, sai-te. Deus disse o que, Júlio? Sai-te. Deus fala para Abraão, sai. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Tá vendo, ouvinte do programa A Voz da Libertação? Nós não vamos focar no contexto da palavra de Abraão, pelo chamado que Deus disse, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra aonde eu te mostrarei. A objetividade nesta noite é sobre a palavra sai, a importância da palavra sai. Irmão Júlio, qual que é o ser que odeia a palavra sai? É o diabo. Muitos não sabem disso. Muitos não sabem. Muitos não têm conhecimento que Satanás não gosta da palavra sai. E eu quero que você entenda, ouvintes, por quê? Por que que o diabo não gosta da palavra sai? E a importância da palavra sai na nossa vida. Por quê? Às vezes, os seres humanos entram dentro de uma igreja e ouve, olha, dezenas e dezenas de vezes o pastor dizendo, sai da prostituição, sai das drogas, sai do adultério, sai da fofoca, sai da iniquidade. E aí o que acontece? E a pessoa, ela não sai da prática do pecado, e o diabo que excita ela a pecar, permanece nela. Quando você sai desses laços do inimigo, o diabo também sai. O diabo sai. Nós vamos agora, irmão Júlio, ler em Atos dos Apóstolos, capítulo número 16. Nós vamos ver uma ordem que o apóstolo Paulo dá a um espírito. Nós vamos ver uma ordem que Paulo dá a um espírito que ele não gostaria de ouvir aquilo. Ele não gostaria, mas quando a determinação vem da parte de Deus, os espíritos malignos têm que obedecer. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 18. O que Paulo... Versículo 18, diz assim, e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Outro sai. E na mesma hora, saiu. Tá vendo, ouvinte que me acompanha nessa noite? Estamos aqui através dessa programação e queremos informar a você que Satanás não gosta, ele odeia a palavra sai. E ele não quer sair. Ele não quer sair do nosso caminho, ele não quer sair da nossa, às vezes do meio da nossa parentela. Ele quer ficar fazendo dissensões, intrigas, ele quer ficar colocando um contra o outro. Mas queremos a você, nesta noite, te ensinar como fazer o diabo sair, como fazer o diabo perder a guerra. E eu quero já dizendo a você, quando você sai do pecado, o diabo também sai da sua vida. Você pode ter a certeza, o maior sai que você pode ter na sua vida não é aquelas como de sexta-feira hoje, que o pastor fala, sai em nome de Jesus. O maior sai que você pode dar é você mesmo dizer, eu vou sair dessa vida, eu vou sair dessa prática, eu vou sair desse erro. Aí quando você sair dessas tais coisas que são contraditórias à palavra de Deus, o diabo automaticamente e consequentemente irá sair. E saindo, não dê mais lugar ao diabo. Porque quando ele sai, ele vai tentar de todas as formas voltar. Com certeza.
nós vamos ver aqui outra determinação. Observe-me que citamos Gênesis 12, versículo 1, que quando Deus fala para Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que ainda irei te mostrar. A segunda aparição da palavra sai é em Atos dos Apóstolos, que ali relata que aquela jovem tinha um espírito de adivinhação e Paulo fala, sai dela! E o espírito sai. A segunda aparição vamos encontrar em Marcos, capítulo 9, versículo 25. Nós vamos ler do versículo 23 para ver o contexto um pouquinho para os ouvintes entenderem. Lê para nós, irmão Júlio. É Marcos 25? Marcos 9, versículo 25, apenas o 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo, surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Então observe, ouvinte, que a última coisa que o diabo quer ouvir é a palavra sai. Sabe por quê? Você que está preso pelos vícios das drogas, do crack, da maconha, do cigarro, da bebida alcoólica, e você queria determinar essa palavra sai da minha vida. Sai enfermidade. Sai cegueira espiritual. Exatamente. Sai enfermidade do corpo. A palavra sai é determinação para a nossa vida. Mas para nós termos essa determinação, porque, o mundo espiritual é uma guerra, e guerra fala de vencido e vencedor. Então, nessa guerra, ou você é vencido, ou você é o vencedor. Mas para nós vencer o mal, para nós vencer o diabo, precisamos ter alguém mais forte do que ele. E quem é esse mais forte do que ele? A não ser o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem outro. Não tem, ouvinte. Não existe outro Deus. Não existe outro Deus para dar essa libertação para a nossa vida. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, em outras palavras, conheça Jesus e Jesus vai libertar você. Se aproxima de Cristo e Ele se aproximará de você. Então você que me acompanha através desta programação, eu quero dizer para você, o diabo, ele odeia a palavra sai. Eu já falei há poucos minutos atrás, porque a pessoa, ela vai à igreja, ela vai ao culto, e ela ouve o pregador, o pastor, a preletora, dizendo, sai desta vida, sai desse erro, sai desta prática. E ela, por amar aquela prática, por ter prazeres momentâneos, ela se aborrece. E o diabo gosta. Por quê? Você se aborrecendo com a pessoa que está falando sai do pecado, sai do adultério, sai da prostituição, o pecado que faz o diabo permanecer na vida do ser humano. E eu quero dizer para você, você não quer viver nessa vida destruída, nessa vida promissa, nessa vida de fracasso, você precisa ser determinado. E você, olha, eu não estou fazendo aqui um fake do diabo, dizendo que ele é bonzinho. Não, a Bíblia diz que ele ruge como leão, procurando a quem possa tragar. O diabo está procurando a ocasião para matar, para roubar e para destruir. Mas não podemos também deixar a culpa só no diabo, irmão. Temos que também ficar ligados e ligeiros, porque tem uma responsabilidade nossa, Júlio. Tem a nossa responsabilidade de vigiar, de não deixar acontecer aquilo que permitiu que o diabo entre na vida. Eu quero contar aqui, Júlio, algo tão interessante que foi um motivo de risada, foi um motivo de chacota no trabalho. Tava eu e meu pai, trabalho juntamente com meu pai ali na construção civil, e nós trabalhamos na parte de alvenaria, sentar piso e tudo mais. E de repente aconteceu algo dentro do nosso trabalho que ele falou assim, nossa, o diabo é astuto mesmo. E eu caí na risada porque eu falei assim, o que o diabo tem a ver com isso? Foi uma falta de vacilo, foi um vacilo dele, uma falta de atenção dele.
E aí ele transferiu aquela culpa ao diabo. Nós vamos ver isso na Bíblia, em Gênesis, que quando Deus fala, Adão, Adão, a Bíblia diz que ele faz o quê, Júlio? Ele se esconde. Ele se esconde. Aí quando Deus acha ele fala assim, me escondi porque estava nu. E Deus fala, quem falou que você estava nu? Porventura comeu daquela árvore que não era para tu comer? E aí ele fala o quê? A mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Ou seja, transferir responsabilidade, transferir a culpa, transferir o cargo que está na nossa responsabilidade. Eu quero dizer para você, ouvinte, a força, preste atenção, quero falar um pouquinho de um homem aqui, Sansão. A força vinha de Deus, o fracasso vinha dele. Com certeza. Jeremias 18 diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Então, eu e você que se destruímos. Você entende? O que acontece? Se você dá brecha, o diabo vai entrar mesmo. Ele vai destruir a sua família, vai destruir seu casamento, vai destruir a sua área financeira, vai destruir a sua vida emocional e, principalmente, ele quer acabar com a sua vida espiritual. Mas eu e você somos responsáveis, preste atenção, eu e você somos responsáveis tanto pelo nosso sucesso quanto para o nosso fracasso. Sim, temos que estar focado para que o diabo não prevaleça contra a nossa vida. Irmão Júlio, o que me chama a atenção é o quê? Quando nós falamos assim, sai da nossa vida aquilo que não é bom, automaticamente o diabo não vai permanecer no nosso caminho. Quando nós falamos um sai para o pecado, quando nós falamos um sai para os manjares de Satanás, estamos falando sim a Deus. Quando negamos o diabo, falando sai da nossa vida, sai da nossa vida, sai daquele algo que está sendo cometido pelas famílias, é aquilo que você falou, Jesus está entrando com a sua presença e não tem lugar para dois, não, o bem e o mal, não tem lugar para dois sentimentos. Agora eu quero, juntamente com o nosso irmão Júlio, esclarecer a você, ouvinte, uma coisa muito importante. Mas o que você quer esclarecer, irmão Bruno? O diabo, ele não se dá por vencido. O diabo, ele não se dá por vencido. Tudo bem, vimos em Gênesis 12:1 que Deus disse a palavra sai. Vimos em Atos dos Apóstolos 16, versículo 18, que Paulo fala para aquele espírito mudo, sai dela. E vemos também em Marcos 9, versículo 25, que Jesus Cristo, descendo no Monte Tabor, vendo aquele alvoroço que os discípulos não tinham conseguido expulsar o demônio daquele jovem lunático, que o demônio queria matar ele no fogo queimado, às vezes na água afogado. Aí Jesus fala, geração incrédula, até quando sofrereis? Até quando estarei convosco? E viu que o demônio se agitou e disse, sai dele, e não volte nunca mais. Mas o diabo, ele não se dá por vencido. Eu quero que o irmão Júlio abra a Bíblia em Mateus 12. Nós vamos ver algo muito importante. Eu quero ver aqui, são 3 versículos que traz uma informação tão profunda, ouvinte, que o diabo, ele não se dá por vencido. Como ele não gosta da palavra sai, ele quer fazer ao reverso. Presta atenção, lê para nós, irmão Júlio. Mateus 12, versículo 43, 44 e 45. Lê para nós. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra, versículo 44, e diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e ordenada. Versículo 45. Presta atenção. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e são últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim cometerá também a esta geração má. Ouvintes que me acompanham através dessa programação, ou até mesmo você que nos ouve através da página do Facebook, eu quero chamar a sua atenção para algo importante aqui. Estamos falando da palavra sai.
O diabo não gosta da palavra sai. E observe que no versículo 44 de Mateus, capítulo 12, o próprio Satanás disse: então diz, voltarei para a minha casa de onde? Saí. De onde? Saí. Então o diabo não se dá por vencido. A grande questão aqui volta na minha e na sua responsabilidade. Quem vai estar habitando dentro da sua casa? Se tiver vazio, o diabo vai entrar, meu irmão. Se você não estiver ocupando a tua casa com o Espírito Santo, mas, irmão Bruno, prova para mim na Bíblia que o nosso corpo, a nossa casa é templo de alguém entrar. Você já leu 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19? O apóstolo Paulo falando assim: e não sabeis-vos que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Versículo 20. Então, pois, glorificai-vos a Deus no vosso corpo. Ou seja, o corpo do ser humano não foi feito para ficar vazio. Ele é morada de Deus, templo e morada do Espírito Santo, ou sinagoga de Satanás. Por isso que temos que dar lado a Deus. Encher a nossa casa da presença do Senhor. Aleluia! Encher a nossa casa com a presença do Espírito Santo de Deus. Porque uma vez ou mais a casa vazia, esse demônio que saiu, ele vai trazer consigo mais 7 piores. Irmão Júlio, é uma informação tão rica e poderosa que os ouvintes deveriam parar o que está fazendo neste momento, aumentar o volume do rádio e prestar atenção. Olha, essa palavra não foi apóstolo, não foi discípulo, não foi profeta, foi o próprio Cristo que disse: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontrando, aí ele declara no versículo 44: então voltarei para a minha casa de onde? Saí. E voltarei, acha desocupada, varrida e adornada. Olha que coisa interessante aqui, irmão Júlio. Porque quando o Espírito Santo entra na casa, no coração de um homem, ele deixa a casa varrida, adornada e desocupada de todas as malas de pecado, de tudo aquilo que traz malefício ao ser humano. Só que o que acontece? O Espírito Santo, ele é educado. Ele não se intromete na sua decisão. Nossa, isso é forte. Ele não se intromete na onde, Júlio? Na sua decisão. Se você falar assim, ó, Espírito Santo, eu não te quero dentro do meu coração. É claro que você não vai olhar para dentro de você e vai falar assim: Espírito Santo, eu não te quero aqui dentro, sai do meu corpo. Não é assim, irmão. O que você fala para o Espírito Santo? Através das suas atitudes. Se você tá com o Espírito Santo dentro do teu corpo e você vive na prática do pecado, na prática do erro, você tá automaticamente mandando uma mensagem para ele dizendo: eu não te quero aqui dentro de mim. Você não tem lugar, aqui você não tem lugar dentro de mim. O meu corpo é para pecar, é para se prostituir, é para mentir, para fofocar, para odiar, para não liberar perdão. E o que acontece? O Espírito Santo, consequentemente, vai se retirar de dentro de você. É a questão do livre-arbítrio, né? Exatamente. Jesus morreu lá na cruz e deixou para cada um de nós. Mas a questão... decidimos, né? Exatamente. Mas a questão não é do Espírito ficar, do Espírito sair. A questão é o que acontece depois que o Espírito Santo sai. Aí os demônios vêm com mais 7. Olha o que a Bíblia diz no versículo 45. Lê aí, Júlio. Lê para os ouvintes. E então ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que aquele que entrando ali habita, e os últimos atos são do homem piores, olha, do que os últimos atos do homem. Meu Deus. Piores do que os primeiros. Jesus está falando assim, Júlio, que Meu quando Deus. aquele espírito avista aquela casa e vê que a casa está vazia, sem Deus, sem amor, sem paz, o que acontece? Ele já não entra de imediato. Ele vai, não sei aonde, que a Bíblia não fala, mas ele busca mais 7 demônios. E traz mais 7 maldições. Então são 8 demônios. Entra na vida dessa pessoa e faz uma desgraça, faz uma destruição. E a Bíblia fala que o estado da pessoa é pior do que era antes. Ou seja, se a pessoa fumava, ela vai fumar mais. Se a pessoa bebia, ela vai beber mais. Se a pessoa mentia, ela vai mentir mais. Se a pessoa enganava, ela vai passar a ser mais enganadora ainda.
Você já parou para analisar que esses espíritos entrando nessa pessoa vai destruir ela, Vai. mas também vai entrar no lar daquela família, Misericórdia. vai entrar nos familiares e ele vai tentar agir de uma forma para destruir a família toda, não é só a pessoa. Exatamente. Ele vai ordenar para que aconteça desgraça nas famílias. Mas queremos também apresentar a você, ouvinte do programa Voz da Libertação, e você, meu irmão, que me acompanha através da página do Facebook, uma solução para esse problema. Você tem, meu Bruno? É claro. Absoluta certeza temos a solução para o seu problema. Aleluia. Você está cansado de viver uma vida de fracasso? Você está cansado de viver uma vida de tristeza? Você está cansado de viver uma vida de sofrência? Sabe, uma vida derrotada? Eu não quero mentir para você e nem te enganar. Vim para Cristo vai ter luta sim. Vai ter problema sim. Mas então qual é a diferença, irmão Bruno? A Bíblia diz que o sol é para o justo e para o injusto. A chuva cai tanto para o ímpio quanto para o crente. A diferença é que o crente tem um refúgio, socorro bem presente nas horas da angústia. E Deus está no controle da vida daqueles que buscam para que sejam felizes na presença do Senhor. E além de tudo, irmão Júlio, que vai ter luta sim, vai Muita. ter choro sim, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria... Vem pela manhã. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Que a vida do cristão não é só derrota, não é só fracasso. Vai ter, às vezes você vai falhar, você vai pecar, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. De todo mal, de todo pecado, de toda impureza. De toda impureza. Qual que é, irmão Bruno, a solução que você tem para mim? É simples. É aquele lindo louvor. Abra o teu coração, deixa Deus morar contigo. Amado, Deus, Ele quer morar dentro do teu coração. A Bíblia diz, eis que estou à porta e... Bato. Se você ouvir a minha voz e abrir o seu... Coração. Eu entrarei, morarei contigo e você viverá Comigo. Aleluia. Aleluia. Essa é a única solução. Abra o teu coração, deixa Deus entrar, deixa o Espírito Santo fazer morada. Mas, Bruno, eu bebo, eu fumo, eu uso droga. Amado, você já leu Zacarias 4:12? Zacarias 4:6? Não há força nem por violência. Mas sim por quê, irmão Júlio? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo de Deus. Então, quem me convenceu do pecado, da justiça e do juízo foi quem, Júlio? O Espírito Santo de Deus. Então fique tranquilo, irmão. O primeiro passo é você ir na igreja, aceitar a Cristo e deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Não é você aceitar a Cristo, cruzar os braços e falar assim, ai, eu vou esperar Deus me libertar. Mas você não se esforça, você não faz nada para que isso aconteça. Temos que ter atitude. Exatamente isso, Júlio. Você quer ser liberto da bebida? Primeiro passo, já corta. A Bíblia diz que as maus amizades corrompem os bons costumes. Corta a amizade que te influencia a beber. Para de frequentar lugares que também influenciam você a beber. 2, receita básica para você. Corta. Mas aquele é meu amigo. Amigo que te leva a beber, a usar droga, não é teu amigo. É pessoas que estão querendo conduzir a tua alma para o fogo do inferno. A Bíblia diz que um bom amigo, ele leva o homem na presença de Deus. Provérbios 27, versículo 17 diz, como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro amigo. Ou seja, tô vendo o irmão Júlio, o Júlio tá me vendo, o irmão Júlio tá vendo que eu tô errando, o que ele vai fazer? Bruno, abandona isso aí, para com isso, porque isso vai conduzir a tua alma para o inferno. Então, meu irmão, amigo que é amigo te corrige, mesmo que seja dolorosamente as palavras, mas ele te corrige. E não esconde a verdade. Ele não omite a verdade, ele fala a verdade. Temos que ser direto e falar a verdade. Então, se você quer ser liberto, procure uma igreja de Deus, porque nem todas as igrejas são de Deus. Sou franco a dizer, nem todas as igrejas de Deus, mas com qual certeza você fala isso?
Igreja que não prega a palavra da santificação, igreja que não prega contra o pecado, não é igreja de Deus. Paulo falou em Gálatas 1, versículo a seguir aí, que não me falha a memória, não me lembro, não me recordo, mas Paulo disse assim: se eu mesmo, ou um anjo de Deus, vim pregar outro evangélico, a não ser o evangelho da renúncia, o evangelho que pega contra o pecado, considerai anatema, ou seja, considerai maldito, é um falso evangelho. Meu Deus, é forte. Ouvintes do programa Voz da Libertação, esse é o momento da palavra. E aqui não tem leitinho não, aqui é mocotó para a sua alma ser fortalecida e a sua fé sendo edificada no poder de Deus. E o tema é sai. Tema é sai. Se você quer que tudo dê certo na sua vida, peça para que saia todas as obras de maldição. Peça para que saia tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida de estar na presença de Deus. Peça para que saia tudo aquilo que está te angustiando. Mas a pessoa vai falar assim, né, Júlio? Mas como que eu vou pedir? Através da sua atitude. A sua atitude? Olha, preste atenção. Preste atenção no que eu vou falar para você aqui, ouvinte. Se você não está gostando do som que a sua vida está produzindo, você precisa rever o som que você está emitindo. Não entendeu? Se você não está gostando do estilo de vida, se você não está gostando da... Vamos simplificar aqui, Júlio. A lei da semeadura. Gálatas 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. E tudo que o ser humano plantar, isso também... ele colherá. Então preste atenção. Se você não está gostando da colheita que você está colhendo, você tem que rever a semente que você está plantando. Comece a cultivar, a plantar sementes abençoadas. E outra coisa, Júlio, muitos pensam assim: ah, eu vou na igreja, eu vou lá porque a minha vida vai mudar da água pro vinho. Calma aí. Um momentinho de atenção. Júlio, eu planto uma roça num terreno 10 por 25. Aí, eu planto milho naquela roça. O milho cresceu. Eu vou ter que colher aquele milho, certo? Sim. E logo em seguida, eu planto feijão. Porventura, o feijão que eu plantar vai nascer instantaneamente? Não. Ou seja, você vai ter que fazer a colheita do milho para depois começar a crescer o feijão para você colher. Ou seja, se você plantou coisa má, se você plantou coisas que não são benéficas à tua vida, fica tranquilo. Comece a plantar coisas boas, porque a colheita ruim vai passar e o tempo vai chegar de você colher a colheita de vitória. Olha que interessante, né? Nós falando de colheita, mas não é só plantar. Não. Temos que preparar a terra. Júlio, esse dia eu tava pensando, né? Porque temos que preparar. Entre o plantar e o colher, exige o quê? A preparação da terra. Oh, glória. A preparação da semente. Olha, ouvintes, preste atenção. O solo, ele tem que estar fertilizado. O solo, ele tem que estar preparado para que essa semente frutifique. Então, antes de você plantar, você vai fazer o quê? Você vai adubar. Vai adubar de que maneira? Abrindo o seu coração, abrindo a sua alma para receber aquela semente. Como um carpinteiro abre uma cova para colocar o milho e enterrá-la, e essa vai crescer, você precisa fazer o quê? É cova que fala aquela... Fugiu da memória agora. Fugiu. Aquela cavinha. Meu avô, ele falava muito e fugiu da memória agora. Mas o ouvinte sabe do que nós estamos falando. Quando você pega o bico da enxada e fica mais ou menos uns 15 centímetros no chão e arranca aquele pedacinho e fica aquele buraquinho no chão. Você precisa fazer o quê? Primeiro, preparar a terra. Tem que preparar. E depois que você prepara a terra, você vai lançar a semente. Mas uma pergunta fica, Júlio. Entre o plantar e o colher, exige o regar. E a preparação da terra. Olha, então você tem que preparar a terra, plantar e regar. Exatamente. Cuidar. Ou seja, entre o plantar e o colher, existe o regar. Então vamos reformular.
plantar, colher. No meio